ok? A primeira coisa que eu quero começar falando com vocês é que Deus não muda princípios, mas Deus muda configurações. E todas as vezes que as configurações mudam, as pessoas vão ter dificuldade de lidar com elas. Samuel, um homem íntimo de Deus, recebe uma instrução das montanhas de Ramá para ir a Belém, a casa de Jessé, ungir o novo rei. Na configuração da mente de Samuel, este rei tem que ser o filho mais velho, porque esta era a configuração padrão. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé traz primeiro para conversar com o profeta e sacerdote seu filho mais velho, porque a mente de Jessé estava presa à configuração. Quando Samuel observa o primogênito de Jessé, ele olha para a situação e diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque ele está preso à configuração. Quando de repente Deus diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Aí puxaram o tapete do Samuel. Samuel agora disse: se não é o primogênito, eu já não sei mais nada, porque a configuração foi quebrada. Ele fica perdido. Então vai passando os meninos, até que não tem mais menino. Ele pergunta: acabaram-se os mancebos? E aí Jessé diz: e ainda tem o meu mais novo que está trabalhando. Boa pergunta, se era horário de trabalho, o que tem 7 homens em casa fazendo à toa? Eu começo a descobrir aqui que Deus tem compromisso com quem trabalha, querido. Mas se a configuração é quebrada, um problema normalmente sempre acontece. Ok? O povo está caminhando no deserto e faltou água. Deus conversa com Deus, ou Moisés conversa com Deus, e Deus diz assim: fere a rocha e a água sai. Ele feriu a rocha, a água saiu, o povo bebeu, está tudo tranquilo. O tempo passou, lá na frente está faltando água. Moisés vai conversar com Deus. Deus falou: fala com a rocha. Moisés falou: peraí, não, é tocar. O senhor falou ferir. Eu lembro daquela vez que saiu água. Basta acontecer uma vez, a gente já acha que é a configuração modelo. É ou não é? E aí, mas ele estava nervoso, por isso que feriu. Querido, Deus mandou ele falar. Se ele estava nervoso, gritasse, xingasse a rocha, mas pelo menos obedecesse. Sua rocha, filha da mãe! Vai sair água agora, que eu já estou... Mas não é porque está nervoso que precisa desobedecer. Ele não desobedeceu porque estava nervoso. Ele enfrentou conflito porque uma configuração foi quebrada. É só por causa disso. Entendeu? Então, se você tem chamado, se você tem ministério, é a primeira coisa que eu quero falar com você, líder. Não existe uma caixa para se colocar Deus. Deus faz do jeito que quer, na hora que quer, com quem Ele quer, e não tem que dar satisfação a ninguém. E se você ficar olhando configurações pré-estabelecidas, corre o risco de não achar uma para você, tentar imitar o outro e nunca chegar onde Deus tinha para você chegar. Perder sua identidade nessa configuração que pré-estabeleceram. Então, diga para quem está do seu lado, assim, para nós começarmos: viva uma vida de uma forma que quando você colocar todos os dias os pés no chão, o diabo diga: que droga! Ele acabou de acordar.
Se você conseguir viver uma vida que quando você acordar, o diabo diz: ah, vem essa peste me perturbar a vida. Com certeza vai ser algo muito positivo. Eu quero conversar com vocês e pregar diante dessas turmas que prega aqui. É muito difícil. Porque a gente prepara o texto e eles vão falando o que nós ia falar. Aí você fala: isso aí já falou, isso aí já falou, isso aí já falou. E olha que eu nem estava aqui todas as mensagens. Se eu já fui em congresso que eu cheguei primeiro, no final eu falei: posso cantar um hino? Porque eu já não tenho mais o que falar nesse ambiente. Então, gente, faz aproximadamente 3 anos e meio que eu assumi uma igreja. Já tinha sido pastor durante 1 ano numa igreja batista, mas há 3 anos e meio surgiu um projeto no meu coração. Um projeto que me tirou um bom tempo da itinerância e me colocou numa igreja local. E foi muito bom. Primeiro porque eu descobri quanto custava uma oferta para um itinerante, mas também aprendi quanto custa uma oferta para um pastor e para uma igreja. Aprendi que o itinerante, ele prega, vira as costas e vai embora. O pastor prega e fica lá, e no dia seguinte ele descobre pelo comportamento de algumas ovelhas que parece que elas faltaram o culto quando ele pregou sobre aquele tema. Então eu tenho descoberto que liderar é um negócio muito difícil, mas é muito prazeroso, dá uma satisfação muito grande. Mas você tem que ter o seu coração, e isso a gente gosta de pregar para os outros. De tudo aquilo que se deve guardar, em primeiro lugar, guarda o seu. Nós somos expert em falar isso para os outros. Só que a gente tem que ter uma conversa com aquela pessoa que é o maior inimigo nosso. Aquela que aparece para a gente todo dia de manhã, quando nós vamos escovar os dentes no espelho. Aquele ali é seu maior inimigo. Você mesmo. Olha e fala: ah, sou sem vergonha. Você está querendo atrapalhar a minha vida. Então, viver essa dinâmica, e quando olhamos, eu quero trabalhar alguns momentos de alguns líderes e algumas coisas aqui que eu acho que pode fazer grande diferença, né? Como o pastor Flávio estava falando, nessa caminhada, onde nós não podemos nos dar o luxo de esmorecer, onde teremos atritos, onde iremos enfrentar problemas com pessoas que caminham conosco, e muitas vezes elas farão parte apenas de um momento, de uma etapa da nossa história, mas independente de tudo isso, estamos por uma causa muito maior do que nós, amém? A causa do Senhor. Então,